Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de São Domingos. O Evangelho de hoje, Mateus 16, de 24 a 28. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade, vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus disse que, se quisermos segui-lo de verdade, teremos de renunciar a nós mesmos. Isso é o que os padres fazem, né? As freiras também. Porque nós, a maioria dos leigos, apesar da dedicação ao serviço do reino, não renunciam totalmente a si mesmo. E essa renúncia parcial, ou pela metade, é até compreensível, pois um casal que se dedica à vida da paróquia não pode abandonar a vida do seu lar, também o sustento, a educação dos seus filhos. Mas pensando bem, irmãos e irmãs, a renúncia de si mesmo é necessária. Pois se alguém pensar, eu não vou largar tudo para seguir Jesus, eu vou mais é curtir, desfrutar esta vida e tudo o mais que eu tenho direito. E ele vai conseguir, pois Deus não irá aparecer em sua frente impedindo que essa pessoa faça as loucuras que pretende fazer. Deus lhe deixa seguir o caminho que quiser. Só que as consequências um dia virão, com certeza, com toda certeza. E é aí que está o sentido da frase de Jesus. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quantos hoje estão doentes, com doenças incuráveis? Quantos hoje estão presos, viciados, com a sua vida quase que totalmente destruída pelo fato de que escolheu a liberdade de seguir aqueles caminhos que o levassem ao precipício? Isso tudo sem falar nos estragos que causaram as suas almas por levar uma vida de pecado. No entanto, outros que se negaram o direito de se viciar, de se lambuzar na lama do pecado, do prazer sem limites, da bebedeira, das drogadições, que negaram a si mesmo o viver sem limites, hoje estão com a saúde preservadas. E melhor ainda, se escolheram o caminho do Evangelho, o caminho da casa do Pai, assim poderíamos dizer, isso que é viver. Então, meus irmãos, minhas irmãs, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quais são as suas cruzes? Isso mesmo, quais são as suas cruzes? Porque, na verdade, nós não temos somente uma cruz. Já reparou nisso? Seja ter de conviver com uma pessoa doente,
física ou mentalmente, seja de trabalhar em um emprego que não faz parte da vossa vocação, ao qual não suportamos, mas temos de ganhar o nosso sustento, seja ter de aturar certas situações desagradáveis, nojentas, injustas, perigosas. Enfim, cada um de nós tem mais de uma cruz para carregar. E Jesus nos diz hoje que temos de aceitar as nossas cruzes com paciência, pois elas são necessárias para que nos purifiquemos um dia, sejamos merecedores da glória eterna. Jesus disse ainda: do que adianta ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua vida, perder a nossa vida? É isso mesmo. Do que adianta acumular riquezas, construir um império material, não se importar com a salvação da alma e quando morrer ir direto para o inferno? Foi sobre isso que Jesus falou essa frase. Muitos neste mundo só se preocupam em viver a vida da forma mais rica possível, sem se preocupar com a vida eterna. Nem querem ouvir falar disso, nem tão pouco de Deus. Eles entendem que o dinheiro e o poder político resolve tudo. Estão enganados. Pode até resolver muitas coisas, tendo em vista a promessa de Deus por Jesus de respeitar o nosso livre-arbítrio, porém, tais pessoas um dia pagarão por não se importar com a salvação das suas almas. Quem crer será salvo, e quem não crer já está condenado. Jesus aceitou a derrota temporária, aceitou o martírio da cruz, porém, no terceiro dia voltou glorioso à vida para sempre. A sua morte foi fruto de uma condenação injusta. Jesus foi preso, embora tenha sido arrolado junto com os criminosos comuns, embora tenha sido crucificado no meio de 2 ladrões e salteadores. Os discípulos, meus irmãos, minhas irmãs, no início acreditaram num messianismo político, até pensavam em que os velhos tempos voltariam de Davi e Salomão estaria de volta. Porém, Jesus lhes mostrou o contrário, mostrou com palavras e atos de que ele veio a este mundo para servir, que o seu reino não era desse mundo e que ele veio para renunciar os seus próprios projetos, abraçar a cruz e aceitar a derrota temporária, para depois reflorescer em toda a sua glória, para que acreditemos que foi o que o Pai enviou para nós. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, vamos nos importar mais com a nossa salvação, entendeu? Hoje, dia de São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem de Pregadores. São Domingos nasceu na Espanha, em 1170. Pertencia a uma família nobre, católica, rica. Seus pais eram Félix de Gusmão e Joana, seus irmãos Antônio e Manes. Então, Domingos dedicou-se aos estudos, tornando-se uma pessoa muito culta, mas aos 24 anos o chamado ao sacerdote foi maior e Domingos começou a fazer parte dos canônicos da Catedral de Osma, a pedido do bispo Diego.
logo foi convidado para auxiliar o rei Afonso nos trabalhos diplomáticos, né? Durante a Idade Média havia as heresias, né? Ali na França, o Papa Inocêncio III enviou Domingos e Dom Diego para enfrentar e propagar o Evangelho. Porém, com a morte repentina de Diego, Domingos de Gusmão permaneceu sozinho na missão. Em 1215, Domingos fundou uma ordem que oferecia uma nova proposta de evangelização cristã e vida católica. 22 de dezembro de 1217, Papa Honório III emitiu uma aprovação definitiva, dando-lhe o nome Ordem dos Frades Pregadores. Eles, porém, conhecidos como homens sábios, pobres e austeros. São Domingos de Gusmão morreu 6 de agosto de 1221, com 51 anos, no convento de Bolonha. Foi canonizado pelo Papa Gregório, né, que havia conhecido pessoalmente após 13 anos de sua morte. Rezemos. São Domingos de Gusmão, Santo Mestre, ajuda-nos sempre a espalhar a verdade de Cristo e lutar contra todo tipo de blasfêmia. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.